Ela falou assim: doutor, eu quero que você faça um exame ginecológico na Ana para comprovar se ela é virgem ou não. E aí eu lembrava que eu falava, não, para. E eu tentava empurrar ele era mais forte do que eu. E ele me abraçou, me encurralou na parede. Minha mãe sempre saía. E ela não falava para onde ia. Mas tudo bem, guarda isso. Foi quando eu descobri, Rufus, que a minha mãe... Tesouro, imagina que você passa por uma situação muito traumática e a tua mãe, em vez de ficar ao teu lado... E aí o tempo passa e você descobre que essa história tem mais segredos do que você podia imaginar. Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver a vida. Risos, lágrimas e segredos. Olá, tesouro! Começando mais uma história. Já me conta agora o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto você escuta essa história. Porque você sabe que eu gosto de saber. Tem gente que tá cozinhando, tem gente que tá costurando, tem gente que tá trabalhando. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo, porque a nossa história de hoje é sobre mãe. Eu sempre trago esse assunto aqui, né? Eu tenho total consciência, tesouros. Apesar de eu não ser mãe, eu tenho total consciência de que não existe um manual de instrução para a maternidade. E a maioria das mães erram tentando acertar. Eu digo a maioria das mães porque existem sim mães que não são boas, mães que não gostam dos filhos, mas a grande maioria errou tentando acertar. E a gente só entende isso com a maturidade, porque quando a gente é criança, a gente tende a achar que a nossa mãe é uma deusa intocável, perfeita, que não pode errar. Mas quando a gente cresce, vira adulto e tem as responsabilidades da vida adulta, a gente percebe que a nossa mãe nada mais é do que um ser humano como nós. Ela foi uma adulta como nós. Hoje ela pode ser uma senhora, como nós um dia seremos. Na verdade, eu já sou uma senhora, né? Eu já sou uma senhora que assiste novela. Mas a nossa mãe é um ser humano comum, com angústias, com preocupações, com sonhos frustrados, com medos, com incertezas. E ela age como um ser humano normal. Isso a gente só entende com a maturidade, né? Quando a gente é mais novo, a gente fica com muita raiva achando que ela tem que ser perfeita. Mas a gente também não pode invalidar as pessoas que de fato sofrem na mão das mães, como muitas histórias aqui no canal. E essa história eu trouxe, tesouros, com a nossa amiga, porque eu acho muito importante a gente primeiro saber que isso existe, as pessoas que passaram por isso não se sentirem sozinhas no mundo. Nossa, será que eu fui escolhido por Deus para sofrer, para passar por isso? Não, acontece em outros lugares. E também para a gente ter controle da nossa história, para a gente praticar uma coisa chamada autorresponsabilidade, que eu vou falar, eu estou me planejando para falar isso no final da história, mas autorresponsabilidade nada mais é do que você tomar as rédeas da sua vida, independente do que tenha acontecido com você, mesmo que o que tenha acontecido com você tenha te deixado marcas. E aí, o que você vai fazer com essas marcas? É sobre isso essa história, mas também é uma história que daquele tipo que a gente gosta de ouvir, porque envolve segredos, envolve reviravoltas. Não vou falar mais, senão vou dar muito spoiler. Aliás, eu fico dando spoiler, teve uma mulher que comentou assim: ai, o Rufus fica falando muito no começo do vídeo. Gata,
Se eu não puder conversar 5 minutinhos com as minhas amigas aqui do canal, eu moro sozinho, trabalho em casa. Tem dia que eu não vejo o rosto de uma outra pessoa. É só eu e os espíritos aqui da minha casa. Se eu não puder ter 5 minutinhos pra desabafar, pra conversar com as minhas amigas, eu fecho o canal. Se você não gosta, é só você passar reto, gata. Aqui a gente é um grande grupo de amigos. A gente conversa, a gente desabafa, a gente se faz companhia. É assim que amigo age. Se você não quer ser minha amiga, fazer o quê? A gente canta. Sempre que você quiser, estou contigo. Pra você desabafar, um ombro amigo. Num cantinho, num amor, numa cabana. É possível acreditar quando se ama. Quem falar que eu canto mal, tá com inveja. Por isso tudo pode acontecer. Faço parte de você. Quando o coração decide, não tem jeito. Ai, que lindo! Tô todo arrepiado. Sonho que sonhei pra mim. Fogo de um amor sem fim. Nada poderá mudar o que está feito. Ai, que lindo! Quem conhece essa música? Quem sabe o nome dessa música? E quem canta? Comenta aqui embaixo. Eu amo a pessoa que canta essa música. Nem que leve a vida inteira, eu quero ter você. Ai, chega de cantar. Chega de cantar, senão a mulher que reclama vai vir aqui na minha casa e me dar um tapa. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Ana, tá me ouvindo? Tudo, tô sim, Rufus. Quantos anos você tem, gata? Hoje eu tô com 41 anos. 41 anos, você é o quê? Um bebê. Um bebezinho de colo, 41 anos, não aprendeu nada ainda na vida, não viveu nada porque a gente tá em eterno aprendizado, a gente nunca deixa de aprender. Com certeza. E eu tô falando isso porque tem gente que fica bravo, fala assim, nossa, 40 anos já é loba e esse cara chato fica chamando elas de bebê. Você tá chateada que eu tô te chamando de bebê, Ana? Não sou. E meu marido atual me chama de bebezão. Você é o bebezão do seu marido. Ana, Isso. antes da gente começar, já sabe, né? A gente vai mandar aquele beijinho e o beijinho de hoje vai para nossa amiga Natalina Azevedo, que é de Florianópolis, Santa Catarina, que falou que ama as histórias aqui do canal. Vamos mandar um beijinho para ela, Ana? Tá. Um beijo, Natalina. Beijo, Natalina, meu e da Ana pra você. Tesouro, se você quiser que na próxima história eu te mande um beijo junto com a minha convidada, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Se você já deixou e eu ainda não mandei, insiste, porque uma hora ou outra eu vou mandar um beijinho pra você. Ana, a sua história é muito forte e é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal, um segredo. Primeiro eu quero saber o que te motivou a vir contar a história aqui pra todos nós, porque sou eu que tô te ouvindo agora, mas no final é mais de 160 mil pessoas que vão te escutar. Tá. O que me fez, né, eu sou já sua fã, sou do canal, tem muito tempo, acho que eu já escutei todas as histórias, e eu sempre refletia que toda história realmente é um aprendizado, né? E eu acho isso interessante, né? Da gente aprender com as histórias, saber que a gente pensa que isso acontece só com a gente, mas não, acontece com as outras pessoas também. Então eu decidi realmente dividir a minha história. E como que foi que você fez para entrar em contato comigo pra gente estar aqui contando sua história? Fala para quem quiser saber, participar do programa, saber como fazer, por favor. Eu mandei uma mensagem pelo Instagram, né? Eu fiz um resuminho bem por alto, né, do que aconteceu. Aí acho que foi questão de 2 dias, você entrou em contato comigo e aí nós já estamos aqui. Você já entrou, foi bem rápido, né? Já marcamos e agora estamos falando novamente né, com a minha história. Pois é, tesouro, ela foi lá no meu Instagram, @rufisjunior, mandou um resuminho da história dela. No resuminho você tem que ser direta, porque o Instagram não permite que mande várias mensagens. Então já manda, Rufis, eu quero te contar da vez que eu...
E aí eu entrei em contato com ela e a gente marcou um dia e um horário que fosse bom pra ela contar a história aqui no canal. Se você preferir, não usa muito Instagram, vai lá no meu e-mail, amigasdorufis@gmail.com. Aí você pode até escrever mais e já escreve também o número do seu telefone e os dias e horários que você tá livre. Por exemplo, todo dia eu posso depois das 6 da tarde, todo dia eu posso de manhã, que aí eu já vou saber quando entrar em contato com você. Espero sua história, gata, porque como a nossa amiga Ana já falou, toda a história é um aprendizado. Não interessa o que você passou, com certeza alguma coisa você tem para contar. E o que a Ana tem para contar, como eu já falei, é uma coisa muito íntima. Eu não vou falar do desfecho, mas vou falar do começo. Como que tudo começou, Ana? É assim, eu sou, na verdade, eu sou filha, né? Eu sou a mais velha. São 3 irmãos, né? Então eu sou filha única mulher, né? Meus pais, eles casaram porque minha mãe estava grávida de mim, né? E assim sucessivamente. Só que assim, o que acontece, Rufus? Eu sempre vivi uma relação ali meio estranha, sabe? Eu senti o amor do meu pai. Meu pai sempre foi muito presente, muito, muito presente. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito distante de mim. De mim ela sempre foi. Mas do meu irmão, do que, né, até então ele era mais novo, depois de 8 anos a minha mãe engravidou. Nenhuma gravidez da minha mãe foi planejada. Nenhuma. E aí, com isso, eu já fui vivendo, né? E é engraçado, Rufus, que na minha infância... Gata, minha só mãe uma coisa sempre te interrompendo. É Rufis com I, tá? Rufus. É com I, tá? Desculpa. Não, tudo bem. Pode continuar. Aí, Rufus, o que acontece? Na minha infância, eu fui muito negligenciada. Minha mãe me xingava de pamonha, porque, na verdade, eu tenho TDAH. E só que eu fui descobrir o TDAH tem mais ou menos uns 3 anos. E só que, assim, a minha cabeça era muita coisa, e só que eu ficava muito voada, né? Então, com isso, minha mãe me xingava. E assim, ainda vai. E aí, o que aconteceu? Que eu fui crescendo dentro da situação. Meu pai viajava muito. Então, eu não lembro muito do meu pai na minha infância, né? Dos 4 até mais ou menos no começo da minha adolescência. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que ele, quando ele estava em casa, ele era muito amoroso, muito dedicado, sabe? E minha mãe não trabalhava. Minha mãe só ficava por conta da família, né? E assim foi vivendo, né? E minha mãe... E o engraçado, Rufus, eu não lembro da minha mãe sempre saía. Isso eu lembro muito bem. Né? E ela não falava para onde ia, mas tudo bem, guarda isso. E aí foi se passando. E assim, quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, eu fui morar fora, né, da minha cidade, fui morar no interior. Foi tudo maravilhoso. Nossa, eu amava essa cidade, mas a minha mãe não queria. E meu pai teve que pedir uma transferência novamente para a cidade onde a gente morava. E assim foi continuando, né, a vida. E mesmo assim, minha mãe sempre distante da gente não, de mim e do meu irmão mais novo. Porque do meu irmão mais do meio, ela sempre foi mais amorosa. Não amorosa, mas de alguma forma ela sempre dava a atenção mais para ele, porque eu e o meu irmão mais novo. E na sua cabeça de criança, ela estava demonstrando que gostava mais dele, né? Sim, e por incrível também, para me compensar que eu queria sempre ter a atenção dela, eu fazia tudo perfeito. Então, assim, eu ficava ao tempo todo me policiando para ser uma filha perfeita para ela. Então, assim, isso me gerava muita dor, né? Porque mesmo eu sendo perfeita para ela, parece que não era bastante, né, de validar esse amor. E aí, quando foi, mais ou menos, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre fui muito avançada na minha idade, né? Então, eu já tinha um corpinho, né, e tudo bonitinho. E aí, eu comecei a gostar do meu vizinho da frente, né? E eu era apaixonada dele. Eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, ele tinha 18, né?
E nessa época ele já tinha uma namorada, tudo. E a família dele era de dentro da minha casa, da casa da minha mãe. A mãe dele ia lá para casa, a irmã dele ia para casa, né? E aí ele, né? E ali eu fui, né? Crescendo essa paixão, né? Aí até que um Mas dia, até então, uma paixão platônica. platônica, mas aí depois eu comecei a fazer as cartinhas pra ele, falava que eu tava gostando dele, coisa de adolescente mesmo, sabe? Só que assim, ele, não, Ana, nada a ver, que você é, que ele não falava isso, né? Ele simplesmente ficava, né? Dava tchau. Quando eu ia na casa dele, ele estava sempre ali, tá? Aí me tratava até bem, né? E ficava me abraçando. Aí até que um dia, né? Minha mãe foi muito. Hoje eu vejo que a minha mãe foi muito negligente nessa história. Eu lembro que ficava na rua, né? Até tarde, conversando com o povo, né? Até que antigamente tinha isso. Mas eu, tipo assim, era nova. Antigamente era anos 90 aí. Era anos Misericórdia. 90. Anos 90. Cartinha, ficar na rua, isso é coisa dos anos 90. Isso, brincava, né? Mas aí, nessa época, foi muito gostosa, né? E aí ele tava na rua e ele falou assim, Ana, eu vou te dar um beijo. Só que eu já tinha dado o meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo não foi com ele, foi com outro vizinho, né? Mas assim, já tinha dado meu primeiro beijo. Eu falei assim, então, nossa, agora eu vou, né? E aí, eu lembro que no final da rua, da casa da minha mãe, tinha uma árvore. E tinha alguns troncos, alguma coisa assim. E ele me levou para esse lugar. Ele falou, não, ele apontou, vai lá, Ana, e fica ali. E aí eu peguei e falei assim, nossa. E eu fiquei muito nervosa, né? E aí ele chegou. Quando ele chegou, ele já chegou, Rufus, e já tentando, sabe, fazer as coisas que eu não queria. E aí eu lembrava que eu falava, não, para. E eu tentava empurrar ele, e ele era mais forte do que eu. E ele me abraçou, me encurralou na parede. E ele falou assim, não, Ana, você vai gostar. E eu falei, não vou. E ele falou assim, não, você vai. E eu lembro que eu ficava assim, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. E não sei o que aconteceu, porque na rua da minha mãe, até hoje, ela ainda é mais um pouco deserta, né? Passa carro, mas não tanto. E nessa hora passou um carro. E ele se assustou e eu me assustei, foi quando eu saí correndo. Mas o que ele estava fazendo exatamente? Ele estava tentando tirar minha roupa, ele chegou a tirar a roupa minha da parte de cima, né? Ele estava tentando tirar minha bermuda e né, se esfregava e tentava isso tudo me encurralando na parede. Você chegou a ficar com o seio pra fora? Cheguei. E eu era muito nova, né? Isso foi uma experiência muito ruim. Mas isso muito sem ruim. dar o beijo? Não, e ele me beijando. E aí eu me desvencilhada, né? Falava, tentava sair, aí eu já não queria mais, claro, né? Lógico. Eu não queria mais. E aí eu saí correndo. Aí eu lembro até hoje que eu entrei no portão, minha mãe estava dentro de casa com meus irmãos. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu falava assim, Deus me ajuda a tirar isso. Eu falei, não é possível que todo homem, né? Eu já tinha dado meu primeiro beijo, o outro não foi assim. E aí eu respirei fundo e eu passei dias, né, muito triste, mas ela nem percebeu, né? E eu guardei para isso mesmo, guardei para mim. E a mãe dele continuou indo lá em casa, nunca mais fui na casa deles, nunca mais, né? Quando ele passava na rua, eu virava o rosto. Quando ele passava, que ele ainda ficou muitos anos, né, morando na frente da casa da minha mãe. E para mim era um tormento. Eu sonhava, né, muitas vezes com ele em casa, tentando fazer algo contra mim. E isso foi um sofrimento muito grande para mim, Rufus, muito grande. Aí, até que passou-se os anos, né? Foi passando os anos e aconteceu isso, e eu comecei a namorar.
né, com meu primeiro marido. Meu primeiro marido foi um cara bem gente boa, foi legal, né? Eu conheci ele na igreja, né? Que eu sou evangélica. Então, assim, comecei para a igreja. Então, eu tive... isso, no fundo, eu comecei a colocar dentro do porãozinho, lá no fundo do coração, onde a gente coloca, assim, os lixos, eu coloquei lá e deixei adormecido. Até que um dia, né, eu já estava namorando, já tinha mais ou menos 15 para 16 anos, a mãe dele, né, foi na casa da minha mãe. E eu lembro que foi uma tarde, e eu cheguei, eu não sabia onde eu estava, e eu estava na porta, e eu falei, ô, fulana, você tá boa? E ela tá boa. Aí, do nada, ela falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, por que você nunca foi lá em casa mais? Tem anos, você era dentro da minha casa e nunca mais foi lá. Aí eu parei, olhei assim, minha mãe estava na sala. Eu falei assim, e isso, Rufus, lembrando que a relação da minha mãe ainda continuava a mesma. Eu tentando sempre validar o amor, tentando buscar esse amor, mas infelizmente era sempre negligenciada, né? Era me xingando, falando que eu ia ser nada, que eu não prestava para nada, que eu era preguiçosa, e aí ainda foi. E aí, eu lembro que eu falei isso pra ela, né, pra mãe dele. E a mãe dele foi... aí ela foi, pegou, perguntou. Eu falei assim, eu fui bem, falei assim, olha, pergunta pro seu filho que ele sabe o porquê. Rufus, misericórdia. E minha mãe não perguntou. Rufus, ela foi embora pra casa dela, minha mãe não perguntou nada. E aí eu lembro que ele bateu no portão bem forte, depois mais ou menos de uns 10, 15 minutos, me xingando de tudo, Rufus. Foi uma gritaria na porta da casa da minha mãe, né? Na época eu era solteira ainda. Foi uma... Não, Rufus. E ele me xingava, falando que eu não prestava, que todo mundo já tinha feito aquilo comigo, que eu tava dando era... Rufus. E aí eu ainda era virgem, né? E eu tentando ser perfeita para os meus pais, principalmente para minha mãe. E minha mãe me viu aquilo. Rufus, todo esse tempo, minha mãe nunca perguntou o que aconteceu. Nunca perguntou. Até hoje ela nunca perguntou. Aí até que no outro dia, eu chorando muito, sabe? Mas eu não... Quem me consolou, na verdade, foi na época o meu namorado, que eu contei pra ele. Ali na hora você não fez nada com o vizinho, você não retrucou nada? Não, eu só gritei. Eu falei, para, você sabe o que aconteceu. Eu comecei a gritar com ele. Você sabe o que aconteceu, né? E ele começou a me xingar. Eu falei assim, não, quem fez foi você, não fui eu. Aí ele falou assim, eu fiz porque você fazia com os outros. Eu falei, aonde isso? Aí eu xinguei ele também, mas e ele chegou quase pra cima de mim. Quem segurou ele foi o pessoal da rua, né? Que ele falava assim... ele xingou eu, tipo, e minha mãe vendo isso, Rufus, e minha mãe só olhando como espectadora. Ela viu o cara indo pra cima de você e não fez nada? Sim, não, nada, Rufus, ela ficou atônita. Aí eu fui no outro dia, ela falou assim, Ana, se arruma e que nós vamos ali no médico. Eu falei assim, pra quê? Ela falou assim, vamos ao médico. E aí eu fui, me arrumei e nós fomos de ônibus. Rufus, ela sempre calada dentro do ônibus, ela não comentava nada. Aí nós fomos nesse médico, era o médico dela, né, o ginecologista. Tanto é que depois ele foi meu ginecologista e obstetra dos meus filhos, que ele era um ótimo médico. Você já tinha ido ao ginecologista antes? Já tinha ido ao ginecologista. Ela tinha feito... É porque eu tinha um problema que é tipo uma alergia. Rufus. E aí coçava muito. Aí ela foi lá embaixo, sabe? Eu sempre tive. Só que aí ela queria saber, e aí ela me levou, né? Foi quando, né? Mas isso aí foi quando o médico falou, não, é uma alergia que ela tem a um sabão, a um tipo de tecido, e deu tudo certo. E aí ele pegou, e quando nós chegamos lá, aí foi quando ela abriu a boca. Ela falou assim, doutor,
eu quero que você faça um exame ginecológico na Ana para comprovar se ela é virgem ou não. Sua mãe falando isso pro ginecologista na Falou sua frente. na minha frente. Você tinha E aí o quantos anos? eu tinha aí nessa época 15 para 16 anos. E aí eu olhava e comecei a chorar. Não, na verdade eu não comecei a chorar, eu comecei com o olho d'água, que eu fiquei com muita vergonha. E eu falava assim, aí eu falei, como mãe? Ela porque as vizinhas estão falando que ela não é mais virgem. Que ela, né, tava fazendo com todo quanto é tipo dos vizinhos lá. E eu lembro, Rufus, que eu olhava pro ginecologista, ele olhava para mim, e ele falava assim, Ana, você não... Ele falou assim, não, tudo bem, eu posso até fazer, mas com o consentimento dela. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, eu pensei, se eu falar que não, minha mãe vai me esmurrar aqui. Aí eu fui e peguei. E aí tinha, né, eu tinha uma parede, né, que separava. E aí eu entrei e minha mãe ficou lá né, no onde fica, a Cascadeiras, né, lá na recepçãozinha lá do consultório mesmo. E aí eu fui, quando ele chegou, ele falava assim, Ana, ele falava bem baixinho, você é? Eu falava assim, sou, doutor, eu sou virgem. Aí ele falou assim, mas você quer fazer? Eu falei, não, faço, Ana, faço, doutor. Aí ele foi, fez. Aí ele foi, aí eu fiquei muito constrangida, porque eu me senti mal, muito mal, porque eu pensei, minha mãe em nenhum momento me deu um apoio. Minha mãe em nenhum momento me estendeu a mão para mim, né? Desde pequena, sempre tentando ser validada com esse amor dela, mas não. E aí... E como que é esse exame? Não, na verdade, é como se fosse fazer, né? Você fica, né? Você tira a roupa, você, né, abre lá e ele olha, né? Como se fosse realmente fazer o exame de ginecológico mesmo. E aí ele olhava e viu que o ímã estava intacto. Tava intacto. Mas ele olha sem pôr a mão, sem encostar nada. Sem pôr a mão. Não, sem pôr a mão. Ele, assim, ele colocava, só abria, né? Ele chegava a abrir, mas ele não colocava o aparelho. Ele não colocava. Como você se sentia ali com a perna aberta, com o cara olhando? Eu me senti abusada. Mas não pelo médico, né? Porque o médico foi legal com você. Não pelo médico, mas pela história. Pela história. Eu me senti... Parece que eu vivia tudo aquilo novamente para validar aquilo que eu falava, né? E parece que aquilo que eu falava, parece que minha mãe não acreditava. Minha mãe só ouvia falar o que as pessoas falavam, né? Porque ela, na verdade, ela nem meio que sabia. Foi porque eu falei e aí ele começou a gritar e ela mesmo que deduziu. Mas não ficou sabendo da história. E eu lembro que aí eu fiquei muito mal. Aí eu fui vestir a roupa, voltei, sentei. Aí ela falou assim, agora faz um relatório, doutor. Falando que ela... Aí o doutor falou, ela realmente, o ímã tá intacto, ela é virgem, tá? Aí ele falou assim, agora faz um relatório, doutor, porque eu quero esfregar naquela cara daquelas vizinhas. Aí o doutor olhou, foi. Aí o doutor olhou bem, assim, bem firme para ela e falou assim, eu não vou fazer isso. Só vou fazer isso mediante algum mandato judicial. E ele falou assim, você tá vendo o que você tá fazendo com a sua filha? Aí o doutor fez um sabão. Ele falou assim, na verdade, você não tinha que vir pro médico. Você tinha que ir para delegacia. Isso é caso de delegacia, mesmo que seja a palavra dela contra dele, mas você tem que preservar a sua filha, não expô-la. Mas ele falou assim, não, doutor, e ela que insistia, mas doutor, mas eu quero. Não, eu não vou fazer. Ela não escutava o que ele falava, ela ficava na ideia fixa de ter o relatório para mostrar para as vizinhas. Sim. E eu não entendi isso muito bem o porquê, mas ela falava. Mas que doutor maravilhoso, hein? Sim, não, e ele era meu ginecologista e foi obstetra, né, dos meus filhos. E eu não sei, eu comecei, né, foi onde eu tive força, né, onde que eu tive um aparo, foi dele, né, querendo dar até ali, ele era um estranho. Aí eu lembro que eu fui, pensei, eu lembro que até hoje eu fechei a porta,
Minha mãe olhou pra mim e falou: Ana, antes você tivesse ficado calada. Olha a vergonha que você me expôs. E aí eu comecei a chorar. E eu falei assim: mãe, em nenhum momento você olhou pra mim, você não quer saber do que aconteceu. Ela falou: não me interessa. Já foi feito antes de eu tivesse calado. Você não tá viva? Não tá respirando? Tá acontecendo alguma coisa com você? Ele não fez nada pior? No caso, então, tá tudo bem. Aí, pronto. Isso me cortou. Rufus, isso me abalou demais. Até que eu fui embora. Chorei. E isso, meu pai estava viajando. Meu pai não sabia. Isso aconteceu tudo. Meu pai estava viajando. E meu pai chegou e perguntou: tá tudo bem? E eu muito triste, né? E minha mãe: não, tá tudo bem. Se é porque ela é assim mesmo, estranha, né? Coisa de adolescente. E Rufus ainda foi. E eu tive que engolir mais uma vez esse sapão. E eu não entendia. E isso, aí o que aconteceu? Eu comecei a lidar, né, com a mãe dele. E aí a mãe dele começou a meio que questionar essa situação. E a mãe dele, e mesmo aquela amizade que tem ali foi se quebrada com a mãe dele. Não, porque não tinha como, né? Uhum. E ele, né, acho que se eu tivesse o portão da casa da minha mãe era fechado e o dele é aberto. Se eu via ele na rua e eu dava de cara com ele, eu fechava o portão. Porque meu medo é dele ir contra mim, entendeu? Uhum. Mas minha mãe em nenhum momento falou: não, vou na delegacia. Não, minha mãe nunca falou isso. E minha mãe nunca eu era adolescente, eu tinha 15 para 16 anos, mas naquela época, né, não sei, eu me senti tão desprotegida. E quem ali me deu todo o suporte foi, na minha época, meu namorado. E seu médico. E o médico, isso. Uhum. E o médico também, né? E o médico também. Eu sempre vou enfatizar o médico, porque eu fico até emocionado quando eu vejo pessoas que usam realmente do dom que receberam de Deus, da habilidade que estudaram aqui nessa terra, para promover o bem, para promover a paz, para promover o bem-estar do outro e a felicidade, porque tem muita gente que usa o dom para fazer o mal. Não, ele usou o dom para fazer o bem. E isso serve para qualquer profissão. A gente está falando do médico, né? Mas para qualquer profissão. Eu, inclusive, como você sabe, eu sou espírita, eu acredito muito em mediunidade e tal. Sim, e todo mundo acha que mediunidade é só aquela pessoa que vê espírito. Na minha cabeça, mediunidade é uma pessoa... Como esse médico, ele está exercendo a mediunidade dele de cura. Ele está curando você, curando a sua alma. Como também uma diarista, que ela faz o trabalho dela com muito amor e ela chega, por exemplo, na casa de uma pessoa que está depressiva e ela põe as mãos dela ali e com todo o amor do mundo ela vai e limpa aquela casa, vai limpando tanto as sujeiras físicas quanto as sujeiras espirituais. Ela está exercendo a mediunidade dela e transformando a vida daquela pessoa, a mediunidade de cura. Ela está curando através do trabalho dela. Então, só enfatizando que eu fico muito emocionado quando eu ouço de pessoas que realmente usam seus dons para fazer um bem para o mundo, porque no final de tudo nós somos um só, somos a mesma coisa. Bom, filosofei porque sua história está me deixando emocionado, mas vamos continuar, que já alguém me xinga que eu te interrompi. Não, tranquilo. E aí Rufus foi indo, e aí o que acontece? Meu pai, teve uma época que meu pai diminuiu as viagens, então... Peraí, só uma coisa, aí você falou no começo da conversa que a sua mãe sempre saía de casa pra gente guardar essa informação, ela continuava saindo. Aí dessa época ela já diminuiu. Já diminuiu. Depois que ocorreu isso, ela já diminuiu, ela já não saía tanto, né? Uhum. Aí depois... meu pai começou... meu pai, sim, sempre, né? Quando meu pai chega, até hoje, ele gosta de beber uma cerveja na porta de casa. Fofoqueiro. Até hoje. Gosta de beber cerveja e junta, faz aqui churrasco na porta de casa, tipo assim. E aí, e todas as vezes, Rufus, ela olhava... Quando eu olhava, ele estava na porta com meu pai. E bebia cerveja com meu pai. O vizinho? O vizinho. Uhum. Quando eu olhava aquilo, eu ficava indignada. E eu falava assim, mãe,
como é que ele tá ali na porta? A minha mãe, não foi eu que chamei, foi seu pai. E eu falava assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não quero mais isso. E aí ela falava assim, aí, né, Bibi, ela falava assim pra mim, não, Ana, não sou eu que o chamei, foi seu pai. Aí eu ficava muito, muito angustiada. Isso foi várias vezes. Até que o pai dele, mas a mãe dele se separaram. E o pai dele foi morar no interior, a mãe dele também em outro interior. E eles venderam a casa. Aí foi quando eu tive paz, né? Eu imaginei, pronto, acabou essa história. Finalizou essa história. Até que aí eu casei, né? Casei muito nova, né? Por toda essa situação toda. Ah, lembrando, Rufus, quando minha mãe fez isso, o que eu decidi? Pronto, eu estava me guardando para ser a filha perfeita, agora eu não vou ser mais filha perfeita. Aí foi quando eu decidi, né, perder a virgindade com meu então namorado, depois ficou marido, porque eu falei assim, não, na minha cabeça, eu falei, então chega de tentar ser perfeita pela minha mãe. E eu fui, o que não né? tem nada demais, mas diante do contexto aí da sua mãe e da sua religião, era uma Sim. grande transgressão que você estava fazendo, Isso, né? Isso era, né? Aí, né, passou-se um tempo, eu casei, e eu já tive, né, o meu casamento foi muito abençoado, meu esposo, ele era um homem muito dedicado à família, teve, né, como todo pessoa tinha seus defeitos, nós tínhamos nossas brigas, só que eu sempre falava para mim mesmo, Rufus, não quero ser como a minha mãe. Então eu lutava todo instante para não parecer como ela, né? Eu era o oposto dela. Eu sempre, e toda vez quando eu falava assim, não, eu falava pro meu esposo, meu bem, não deixa eu parecer como minha mãe. Quando você vê que eu tô parecido com a minha mãe, você me fala. Então eu ficava todo o tempo me policiando. E aí, Rufus, antes de eu casar, na semana de eu casar, eu e minha mãe tive uma discussão. E aí, minha mãe estava com problema de saúde, ela estava dando crise de epilepsia. E aí, o que acontece? E aí, ali ela chamou atenção, e ela não podia beber, aí ela bebia, e dava crises e mais crises. E eu lembro que eu arrumando todo o meu enxoval, arrumando coisas do casamento. Pra você ter ideia, Rufus, quando eu fui para casar, arrumei meu vestido de noiva, quem foi minha tia, minha mãe não foi. Minha mãe não participou, ela evitou o máximo de participar desse evento. Aí ela pegou, e passando, né, toda essa situação, e um dia, aí eu peguei, né, casei. E um dia, uma semana que eu fui para casar, né, voltando, na semana que eu fui casar, nós discutiu e ela falou assim, eu tô contando os dias de você ir embora dessa casa, eu não te aguento mais, eu nunca te aguentei, você foi um estorvo na minha vida. E aí foi mais um tapa na cara. E aí eu fui, né, Você casei. nunca questionava a sua mãe por que ela agia com você, se ela gostava de você? Não, dessas vezes eu chegava a questionar. Falei assim, por que você me teve? Ela falou assim, você foi um acidente. Ela falava isso pra mim. Eu falei assim, tá, mas você foi um acidente, mas por que me tratar desse jeito? Eu te trato tão bem. Rufus, era um trem muito estranho mesmo. E era mais comigo. Até que... E era a única casei. mulher, né, dos filhos? Eu sou filha única mulher. Os outros são homens. E aí eu casei. Quando eu casei, foi de boa, porque aí, né... e na lua de mel, fiz te contar uma história. Na lua de mel, quando eu ia passar mais ou menos uns 4 dias numa cidade no interior aqui, né, que ela né, todo mundo gosta de ir, né? E aí ela pegou, acho que no segundo dia, terceiro dia que eu tava lá, eu liguei para saber se estava tudo bem, né, com meu pai. Aí ela pegou o telefone e falou, não tô bem não, eu passei mal, eu tô muito ruim. Você não sabe o tanto que eu tô ruim, eu tô de cama. Aí eu me desesperei. Eu falei assim, meu bem, vamos embora, porque minha mãe tá ruim. E aí, realmente, as crises epiléticas dela eram muito graves. Ela ficava, né? Eu cheguei a ficar internada. E aí eu me desesperei com aquilo, falei assim, vamos embora, porque a casa dela tava cheia de gente.
né? Meus parentes de outras cidades veio, né? E eu não me importei e fui. Quando eu cheguei, né? Peguei a viagem, no outro dia nós pegamos cedo e viemos embora. Quando nós chegamos, minha mãe estava bem. Minha mãe tava... Você deu a entender? Sabe que minha mãe sempre quis, parece que é uma coisa de não me ver feliz. Eu percebia isso, né? E aí eu fiquei muito mal. Falei, mãe, por que fez isso? Eu tava bem lá. Mas realmente eu tava muito ruim. E aqui, eu falei, mas tá, mãe, mas meu pai tava aqui. Por que você falou que tava desassistida? Tá, passou, Rufus, até que eu engravidei. E do meu primeiro filho demorou um pouco, uns anos. Rufus, você lembra quando eu falei pra minha mãe que minha mãe saía algumas vezes lá atrás? Lembro que você pediu pra gente guardar essa informação, que a sua mãe sempre saía, mas você não sabia o que ela ia fazer. Isso. O que acontece? Um dia, eu já estava perto pra ter neném, minha tia, a irmã dela, ela sempre me ajudava nos afazeres domésticos, né? Porque eu estava muito inchada. E aí ela foi, pegou, né? Fez tudo bonitinho. Aí ela foi. E o que aconteceu? A minha tia começou a falar sobre sonhos. E sonhos, e sonhos. E eu falei assim, tia, eu tenho um sonho muito estranho. Ela falou assim, do quê? Eu falei assim, eu sonhei que eu tenho certeza que eu sei que era pequena, que a minha mãe, a gente estava num local, tipo uma chácara. A gente brincava, eu mais o meu irmão, e minha mãe beijava outro homem de bigode. Aí a minha tia falou assim, mas quanto tempo você tem isso? Eu falei assim, desde pequena. E toda vez que eu me lembro desse sonho. Você tem esse sonho desde pequena e grávida você estava tendo ainda? Não, na verdade, na minha cabeça, eu pensei que eu tinha sonhado esse sonho. E toda vez que me vinham flashes desse sonho. Só que minha tia sentou, ficou branca. Ana, isso não é sonho. Falei, não? Como assim? Isso realmente aconteceu. E a minha tia falava assim, eu tô besta de ver, Ana, que tantos anos depois, porque vocês eram muito crianças, você tinha 4 anos. Foi quando eu descobri, Rufus, que a minha mãe tinha um caso com o pai desse vizinho. A sua mãe tinha um caso com o pai do vizinho, cuja vizinha, a mulher dele, frequentava a sua casa. Dentro da minha casa, E aí a separação ocorreu porque a esposa dele descobriu, né? Não só com a minha mãe, mas com outras mulheres. Nossa, mas aí você então viu a cena, mas na sua confusão infantil, mental, você achava que tinha tido um sonho, mas você viu. Era um sonho, mas eu vi, hoje eu lembro, até hoje, eu lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Eu, mas meu irmão, só que o meu irmão não lembra, né? E aí, Rufus, foi um baque pra mim, muito, né? E aí eu não tive que falar nada pra ela, não tinha como. A minha tia realmente me acalentou nessa história e eu deixei pra lá. E eu fui deixando. Eu sempre deixava guardado isso pra mim, sempre deixava guardado. Até que aí eu fui vivendo a minha vida. Aí, quando eu tava com meu segundo filho, meu esposo, ele foi fazer faculdade e eu fui cuidar dos meninos. Aí ele, né, o meu esposo falou, não, Ana, quando eu terminar minha formação, você continua. Né? Você continua não, você faz a sua. Eu fui, né, ele terminou e eu fui fazer psicologia. Eu sempre sonhei em fazer psicologia, né? E eu fui fazer psicologia. Fui fazer psicologia e ali eu fui lidar com umas situações. E aí eu fui entender muitas coisas, né? E eu fui entender o seguinte, que na verdade a família materna, minha família materna, elas sempre lideram muito com a dificuldade de lidar com o feminino.
Na verdade, eu aprendi, né, dentro da psicologia e também dentro da terapia, que, na verdade, minha mãe, quando ao me ver, ela não me via somente a mim, ela se via nela. Ela que se via, então ela espelhava. Ela tinha, né, ela não se perdoava em muitas coisas que aconteceu na vida dela. E aí eu fui entender, Rufus, que minha mãe também teve uma história muito difícil. A mãe dela, né, a mãe dela de sangue morreu, ela tinha 6 meses de nascida. E fora as outras coisas que aconteceu. Só que eu não entendi até então. E eu comecei a entender. E aí ela começou a tratar bem os meus filhos, ela ajudou eu a criar os meus filhos. E ali foi diminuindo aquele confronto que eu tinha. Até que eu comecei a ter lutos, né? Um ano eu perdi a irmã dela, que era a minha segunda mãe, que eu sentia, né? A minha tia, perdi com câncer. 1 ano e meio depois, foi o meu esposo de acidente. Minha nossa. Né, 1 ano e meio depois. Acidente de quê? Acidente de moto. Ele tava com a minha moto. E aí o cara pegou no cruzamento e atropelou ele. Aí ele ficou muito ruim, né, no hospital. 11 dias depois ele faleceu. E ele faleceu no dia do aniversário do meu filho mais novo. Que tinha quantos anos? Na época ele ia fazer 9 anos. Nossa, então, ele faleceu, seu marido. Meus pêsames. Obrigada. E depois de 1 ano e 3 meses, depois de viuvez, a irmã dele, a minha cunhada, de acidente também. E aí acidente depois de helicóptero. Ela caiu? Ela tinha um namorado que era piloto de helicóptero. E aí ela estava aqui, né, numa cidade turística aqui perto, né, de onde eu moro. E quando foi à noite ele bebeu muito. E quando foi à noite ele saiu bêbado e deixou cair a moto. A moto não, o helicóptero. Desculpa, eu ri porque você confundiu helicóptero com moto, mas essa história não tem graça. Até me lembrou a Laurinha de Por Amor, que foi o que aconteceu. Nossa, e aí, coitada dessa mãe, da sua sogra, porque perdeu os 2 por acidente. Os 2 filhos, os únicos 2 filhos por acidente, é questão de 1 ano e 3 meses. Minha nossa. E aí eu tive que lidar com o luto da perda da minha tia, o luto do meu esposo, o luto da minha cunhada, e tentar lidar com o luto dos meus filhos. Isso na minha cabeça foi muito difícil. Aí até, né, que aí eu fui mais na igreja, comecei a me aprofundar mais, né, fui no grupo de apoio para enlutados que tem na minha cidade, e aí eu fui buscar a cura. Rufus, eu fui buscar a cura do que fizeram comigo, do que ocorreu comigo. E eu fui buscar. E eu fui buscando, só que nesse meio tempo, quando meu esposo faleceu, até o ano passado, veio a pandemia, eu fiquei meio desligada do mundo, né? E aquele trabalho que eu não dei na adolescência, comecei a dar trabalho depois de adulta. Eu comecei a sair, comecei a beber, comecei a ficar com os caras, né? E aí... Só que aí eu vi que não estava dando certo, né? E eu tinha que me curar. Aí o ano passado aconteceu algo muito chato comigo, que isso é uma outra história também. E aí foi quando eu comecei a me buscar em mim, buscar a Deus. Mas por cima, o que aconteceu? Eu tive, numa dessas bebedeiras, o Rufus, eu já com esse atual marido, né? Meu atual marido, não é atual marido, meu companheiro, né? E aconteceu que nós estava muito, 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 muito bêbado. E a gente discutiu, né? A gente já estava quase 4 anos juntos. A gente discutiu. E aí ele foi pra cima de mim, né? E eu fui pra cima dele, rasguei ele todo. E aí foi parar na delegacia. E meu pai foi junto. Aí foi aquele babafá e a gente separou. Já ficou 1 ano separado. Mas aí foi quando eu fui me encontrar, porque eu estava bebendo muito, deixava as coisas de casa para beber. E aí foi quando eu parei. Falei, não, eu tive que paralisar a minha vida. Aí eu paralisei a minha vida e eu comecei a me reencontrar. Quando eu me reencontrei foi quando eu vi as minhas feridas,
né? Eu comecei a me ver. E eu comecei eu pedia muito a Deus também na terapia, mas até então eu não exercia, né, a minha profissão. Eu trabalhava num hospital. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um novo rumo na minha vida. E eu comecei a arrumar um novo rumo. E foi quando eu decidi a perdoar. Mas não foi de um dia para a noite. Eu comecei a perdoar com o tempo. Eu comecei a olhar com os outros olhos. A perdoar quem? E Sua mãe? a perdoar minha mãe, a perdoar a minha história, a perdoar tudo aquilo que me envolvia. E eu falava assim, eu não vou repetir com os meus filhos ou com as pessoas que estão do meu lado o que minha mãe fez comigo. Eu falava assim, Ana, você tem que mudar a sua história. Você não vai repetir. Porque de forma meio que inconsciente, eu estava começando a repetir a história da minha mãe com os meus filhos, como na bebedice, eu deixando eles negligenciando, né, muitas vezes o bem-estar dele por conta da bebida, né, e eu chegava muito ruim em casa, bêbada, dirigia muitas vezes bêbada, né, Deus, nossa, eu tenho muito arrependimento disso. Nossa, era bebida mesmo, você encharcava. Era. E como? Tinha vez que eu começava, teve uma vez que eu começava quinta, sexta, sábado, terminava no domingo, e tinha vez que eu ia trabalhar na segunda-feira de ressaca. Péssima. Aí eu falei, não, chega, isso não é pra mim. E eu tive nessa consciência, né, comecei realmente a ir na igreja, né, comecei a me tratar, né. Você perdoou pra você mesma, mas já Pra mim adulta, você, pelo que eu tô entendendo, você tinha uma relação melhor já com ela, porque ela Sim. era muito cuidadosa com os netos, seus filhos. Sim, foi E aí isso mesmo. você questionou ela do passado, pôs as coisas em pratos limpos? Não, porque ela por conta da condição da doença dela de epilepsia, ela fala assim para mim ela falou para mim que não lembra disso. Então você falou. Eu já cheguei a falar. Falei, mãe, sim, não lembro disso. E você acha que ela realmente não lembra ou ela tá se fazendo de doida? Eu acho que, no fundo, eu acho que ela faz de doida, né? Ela usa muito a questão da doença dela para vitimizar e principalmente chamar a atenção do meu pai, né? Eles estão juntos até hoje, né? Eles vivem. Rufus, uma história assim, abre um parêntese, um ano retrasado, foi quando eu entrei nessa história com a minha mãe. Um ano retrasado, meu irmão, ele comprou um carro. E o carro que ele comprou o carro na concessionária, tudo bonitinho. E ele falou assim, sabe de quem que eu comprei esse carro? Eu falei assim, de quem? Do vizinho. Rufus, eu fiquei péssima. Aí foi quando eu falei assim, deixa eu te falar. Foi quando meu pai descobriu. Aí eu falei assim, pai, eu posso pedir uma coisa pra vocês? Eu falei assim, deleta o telefone desse cara, deleta a pessoa desse cara, deleta tudo desse cara. Aí meu pai assim, por quê? Eu falei, não, é porque aconteceu situações do meu passado que infelizmente não vale mais, né? E ele me fez muito mal. Aí foi quando meu pai descobriu. Aí meu pai começou a chorar. Meu pai, como que você nunca me contou? Eu falei, não, pai, pode deixar. Aí minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, eu falei assim, você viu o que a Ana falou? Aí minha mãe falou assim, sim. Você sabia? Aí ela olhou pra mim. Aí minha mãe falou assim, não, eu fiquei sabendo desse tempo pra trás. Eu fiz 20 anos atrás, ela foi e falou isso. Mas enfim, depois ela falou que não lembrava do que aconteceu, que, né, enfim. Aí dá aquela amnésia e faz aquela situação que às vezes você até se sente culpado de estar tocando nesse assunto, né? Sim, no começo sim. Aí até no momento que eu falei assim, gente, isso é dela. Isso que ela vai lidar com ela mesma, com Deus, né, das situações. Eu não posso, né, eu só vou decidir perdoar, mas para ter uma vida. Hoje eu tenho uma relação de mãe com filha. Qual que é a mãe com filha? Ela sei que ela me pariu, tenho uma relação de respeito com ela, mas ela não é minha amiga. Ela não sabe da minha vida.
Ela não sabe o que eu passei, ela não sabe quantas vezes eu fiquei triste. Quando eu tô triste, eu, né, busco na minha amiga que eu tenho, ou até mesmo com o meu atual companheiro, mas ela não sabe da minha vida. Sua mãe E não te conhece? Não, ela não me conhece. Se acontecer alguma coisa, se falar assim, sua filha, assim, ela não sabe. Ela não sabe nada na minha vida. Hoje eu moro bem próximo da casa dela, né? Daqui de casa, dá pra ver o telhado da casa dela. E, Rufus, eu passo semana sem ir lá na casa dela. E aí ela me cobra, fala, por que você não vem aqui? Ana, vem pra cá. Aí eu só vou lá quando meu pai tá lá. Quando meu pai não tá lá, e aí eu vou e eu fico 5 minutinhos, eu já fico doida pra vir embora. Que aí ela começa a reclamar, porque de certa forma ela mudou, mas não tanto, né? Ela ainda tem essa coisa. Eu não posso falar que ela é narcisista, eu não posso dar um transtorno para ela, porque por mais que eu sou uma profissional na psicologia, eu sei que ela tem elementos, ela tem traços, mas não sou eu que vou curar, né? Eu tenho essa coisa, não sou eu que vou curá-la. Mas quando você confrontou ela com o passado e ela fala que não lembra, você no rosto dela, na expressão, na aura, você sente algum tipo de arrependimento dela? Não. Não, nenhuma. Nenhuma. Eu vejo... Por isso que eu acho muito estranha essa coisa de relação. Nenhuma. Ela fala que não lembra nada daquilo. Nada. Nada. Ela lembra algumas coisas que aconteceu, mas ela fala que não lembra do meu casamento. Ela não lembra do casamento do meu irmão. Ela não fala nada, né? E é engraçado, Rufus, que quando eu casei, eu fui morar de aluguel. E foi muito difícil, né? Morar de aluguel e aquela coisa toda, foi muito difícil. Mas ela... E meu irmão não. O meu irmão, ela fez de tudo para o meu irmão ter a casa própria. E ela pediu dinheiro para o meu pai para dar entrada na casa própria para o meu irmão. Isso era a revolta da família, porque ela nunca fez questão, né, do meu pai me ajudar para me comprar algo para mim. Mas o meu irmão, sim. Ela sempre fez questão. Então, por isso, né, a família toda é revoltada por isso. Mas, enfim, eu não posso deter o que o outro faz, como assim, o que ele faz. Mas eu posso realmente falar, não vai fazer mais com isso. Hoje ela não faz, né? Hoje, quando ela vê que, quando ela faz alguma coisa que vai me machucar, eu falo, mãe, não é assim, eu não quero. Hoje eu consigo falar não. Hoje eu consigo limite nas pessoas. Hoje, né, limite com os meus filhos, limite com o meu companheiro, limite com tudo que está ao meu redor. Hoje eu consigo falar, não é assim. Mas foi muito difícil eu chegar até aqui. E hoje com 41 anos, hoje eu falo para você, a Ana, ela, pode ser que eu me sinto curada? Não, totalmente, né? Mas eu estou no processo de sempre perdoar para que eu não venha repetir esses erros dela, erros que ela cometeu comigo. Mas... E quem tá perdendo é ela, né? Porque hoje eu sei a pessoa que eu sou, hoje eu sei a pessoa que me tornei. As pessoas gostam de estar perto de mim, eu gosto de estar perto das pessoas. E, de certa forma, ela sente incomodada com isso. Eu já percebo isso. Mas não foi algo que ela cultivou. Hoje eu tenho uma relação com mãe, mas não de amiga. Que é uma coisa que eu sempre queria ter. Foi uma coisa que toda a minha vida, a Ana... sempre queria ser validada nesse amor. Mas, infelizmente, eu não tive. Mas hoje eu dou dar para meus filhos. Hoje eu sei dar esse amor, nossa, um amor de mãe. Né? Hoje eu sou o contrário, hoje eu sento com os meus filhos, falo tudo com eles, eu tenho 2 filhos homens. Então, eu ensino eles a tratar a mulher, eu brigo, falei, não é assim que trata, seja mais educado. Porque eu tenho certeza que como eu não quero que eles façam com as meninas, com as mulheres, o que o vizinho fez comigo. Eu sou mãe primeiro, aí depois eu sou amiga. E meus filhos, meus filhos, quando o meu filho mais velho teve a primeira vez, ele chegou em mim e falou,
Mãe, eu tive a primeira vez, achei tão bonitinho, Rufus. Porque ele divide as coisas comigo, os dois. E era uma coisa que eu queria da minha mãe. E eu não tive, e hoje eu dou isso para eles. E eles falam, os amigos, né, as amigas deles, eles falam assim, cara, sua mãe é massa demais. Aí eu falo assim, não, mas é porque ela fez psicologia. Porque se não fosse, ela não ia, minha mãe é toda louca. Eu falei assim, não, mas ela conversa. E são muitas coisas que as mães, né, dos amigos, eles não têm essa coisa de amizade. Mas eu sou mãe primeiro, né, então eu ensino. Mas eu tô ali, dou colo, dou apoio, dou o que eles realmente precisam, né, e isso é o novo para mim. É isso que eu tô fazendo diferente. Foi aonde eu cortei o meu... como é que fala? Aonde eu cortei as minhas relações do passado para eu não repetir no futuro. É aquela coisa, né? Perdoar não é esquecer, porque o que Não. foi feito, tá feito e nada vai mudar e nada vai apagar da memória. Tem coisas que eu sempre penso assim, é aprendizado. Mas eu preferia ter ficado burro em algumas situações, principalmente em situações que envolvem a gente criança, situações que a gente passa. Eu penso, por exemplo, eu com 6 anos, eu vejo uma criança de 6 anos e fico pensando, nossa, com 6 anos eu já estava passando por isso, isso e isso. Não eu tinha que estar brincando, eu tinha que estar sendo feliz. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Não, o importante é ressignificar. Ressignificar é você entender que aquilo aconteceu, tá feito. Mas como que isso vai impactar na tua vida, né? Eu ficava com muita raiva antes. Nossa, eu tinha muita raiva quando alguém me falava assim. Você tem que ter autorresponsabilidade, que é assumir as situações da sua vida pra você. Aí eu pensava com ódio. Porra, como que eu vou ter autorresponsabilidade se foi outra pessoa que causou o mal pra mim? Isso. Só que realmente, autorresponsabilidade é o segredo do perdão. Porque você não é responsável pelo que a pessoa fez, mas você é responsável em não deixar que isso domine a tua vida. Que isso seja o fator principal da tua vida. Que isso seja aquilo que guia todos os seus passos. E se guiar, que guia ao contrário, como é seu caso. Você viveu uma experiência ruim com a tua mãe e tá te guiando para você não repetir a história. Isso é perdão, isso é se perdoar, entender também que a gente se defende da maneira que pode, a gente se defende com a maturidade que tem. Nem sempre a gente faz o melhor, só que na hora que a gente tá fazendo parece o melhor. A gente entende que não é o melhor quando a gente amadurece. E para amadurecer tem que estar vivo. Mesmo que a gente seja bebê, a gente amadurece porque tá vivo. Hoje eu sou, né, psicóloga. Eu tenho, né, faço todo um processo com os meus pacientes a respeito do perdão. O perdão não é algo fácil, não é algo sentido. Você não sente perdão para perdoar, você decide. E todo momento, e aos poucos, todos os dias eu falo, eu decido perdoar o que fizeram comigo. E todo momento, quando eu olhar para trás, terapia. Gente, terapia. Faça terapia. Terapia é algo muito importante, principalmente para ressignificar isso, né? É uma ferramenta a mais para você conseguir tratar. E a importância desse perdão. Eu sempre falo o seguinte, que o perdão, ele tem que andar de mão dada sempre contigo. Porque pessoas vão sempre estar ferindo. E são pessoas que quem fere são quem você ama. Mas quando você posiciona em perdoar, a vida fica mais leve, você fica mais leve. Mas você tem que decidir primeiro. E não sentir. Porque se você sentir para perdoar, você nunca irá perdoar. Hoje eu tenho uma vida, não vou falar que é uma vida tranquila, mas eu tenho realmente mais leve, né? Eu consigo ser mais leve nas minhas relações. Mas é porque eu decidi realmente perdoar. Obrigada, Rufus. Obrigada mesmo. Um beijão. Eu amo o seu canal, eu amo as histórias. E eu sempre tenho aprendizado. O meu companheiro assim fala assim:
Mas você fica ouvindo as histórias dentro do consultório e mesmo assim você ainda, eu falei assim, é porque é tão gostoso cuidar, não é cuidar, é o cuidado do outro. É saber que cada um tem uma história. E quando a gente divide essa história às outras pessoas, é um marco, né? Pode ser que ela esteja precisando de ouvir, ou muitas vezes saber que ela não está sozinha nesse mundo. Disse tudo, saber que a gente não tá sozinho nesse mundo. Salva a nossa vida. Isso. Uhum. Obrigado por compartilhar, de todo coração. Obrigada, eu, Rufus.